Estamos ao vivo. A paz de Deus a todos. Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, pela graça e misericórdia de Deus, temos o irmão Emildo Coutinho aqui. A gente vai falar sobre um tema muito polêmico. Aí temos aqui o irmão Emildo Coutinho, que escreveu uma obra muito bonita sobre a congregação cristã no Brasil, pautada em documentos, em registros, testemunhos de irmão. O nosso irmão Emildo Coutinho. Vou deixar ele aqui se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o seu livro também, e a gente inicia sobre o tema da live. Bom, fica à vontade. Eu sou jornalista, professor de inglês e português e membro da Congregação Cristã desde 1994. E desde que eu me batizei em 1994, eu me interessei pela história, né? Acabei de ver uma mensagem no meu canal de um irmão falando que o que interessa é a Bíblia, que ele não quer saber de história. Aí eu falei para ele, né? Eu gosto de provocar também. Eu falei, de repente o irmão deveria também pensar em sair da internet. De repente é uma boa. Eu não acho incrível uma pessoa que não quer saber da história da sua instituição. Sabe que história do Brasil, no colégio ele quis saber a história universal, como que é assim, né? Eu acho até interessante isso, né? Eu acho que como professor, como jornalista, eu sempre busquei o conhecimento, saber, o conceito de verdade é muito relativo, porém, você adquirir o máximo de conhecimento possível para poder entender esse mundo. Não vejo assim separado muito vida espiritual de material, a gente não vive só no espírito. Então, o que aconteceu? Quando eu me entregar aquele folhetinho do Luiz Franciscon, folhetinho não, é um livreto, melhor dizendo, um livreto. Um histórico bem pequenininho que ele escreveu porque pediram, né? Ele não gostava de produzir literatura, ele escrevia cartas, né? Em sua grande maioria. E eu li aquilo e surgiu um monte de perguntas, né? Diferente desses irmãos que não querem saber, eu quis saber e li ali a primeira pergunta que saltou assim aos meus olhos quando eu li. Ele diz que a esposa dele viajou para Los Angeles, né? Lá em 1908 ainda. E ali em Los Angeles ela evangelizou alguns italianos, né, que sempre na colônia italiana, essas evangelizações, e daí aqueles crentes que obedeceram a Deus com a evangelização da Rosina Balzano, a esposa de Franciscon, se juntaram com crentes norte-americanos da cidade. Opa, então, que crentes são esses? Enfim, questões assim me fez ir atrás das informações. Aí eu ouvia dizer, nos Estados Unidos tinham muitas igrejas, aí um irmão brasileiro viajou para lá, um irmão americano levava ele em grandes construções e mostrava assim, olha, aqui era uma congregação, agora virou um shopping, uma loja, algo assim. Eu pensava, opa, então houve abandono dos prédios. Os prédios estão lá e viraram outras coisas, então não é assim, a igreja tomou outro rumo. E quando eu perguntava, mais dúvidas, mais questões, porque ninguém sabia. E quando falava, desculpe a franqueza, besteiras. Então, aí eu comecei a querer saber da história, assim como tudo me interessa, né? E eu fui correr atrás, né? Numa época que não tinha internet, muito rudimentar, era no início, e de 2000 a 2005 eu morei nos Estados Unidos, e lá eu
continuei pesquisando. Eu não fui para pesquisar, né? Eu acho importante dizer isso. Eu me mudei, né? Mas continuei lá a pesquisa, e hoje eu vejo que foi uma obra de Deus, assim, porque daí eu tive oportunidade de conversar com o irmão Arno Scotia, que era o então ancião norte-americano, mais velho, né? Ele, quando jovem, morou com Luiz Francisco em Chicago. Ele estudou engenharia lá, engenharia civil em Chicago. Eu conversei muito com ele, encontrei muitos livros lá, né? Porque a história é registrada em livros. Essa igreja que existe lá ainda, né? Uma igreja grande, se chama Igreja Cristã da América do Norte. Hoje tem outro nome, eu sempre esqueço, mas ainda é conhecida como Igreja Cristã da América do Norte. Ela continua lá e ela tem livros e tem outros livros de outras fontes. Aí eu li, fui atrás, trabalhos acadêmicos, muita entrevista, produção dos irmãos também, né, no Brasil, muita coisa escrita no Brasil, trabalhos acadêmicos, livros em espanhol também, né, da Argentina, recortes de jornais, capítulos de livro, enfim, material diverso, né, e comecei a escrever essa história. O livro está na 4ª edição, 544 páginas, então ele está assim, ainda tem um pouquinho de lacunas, mas elas estão se fechando, né? Estão se fechando, eu continuo pesquisando, então é um trabalho bem árduo, assim, porque daí a gente tem que cruzar as informações, averiguar, né, se não existe divergência. Conforme a divergência eu coloco no livro, segundo tal fonte é isso, segundo esta fonte é isso, né? E estou registrando, assim, e só de referências bibliográficas tem 9,5 páginas, assim, de fontes, né, no livro. Aí escrevi um outro, que é o Esclarecimento dos Novos Atos, isso eu tenho aqui, que é a história da pesquisa. A pesquisa também deu um livro, né? Acho que fica espelhado aí para vocês, né? Assim, ao contrário. Mas Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Tudo que eu vivi, eu coloquei aqui aquilo que não entraria numa narrativa, num gênero relato. Então ficou um livro que eu misturei alguns gêneros, né? Eu diria que é um esclarecimento. São 6 partes, mas eu falo um pouco de mim, da minha conversão, e da pesquisa eu coloco ali subjetividade, na minha opinião sobre aquela pessoa que falou comigo, porque muita gente me procurou, e eu via que muitas pessoas, assim, era só para lançar dúvida ali, dizer que sabe, que está guardando um segredo, que sabe tudo, e não abria a boca. Então ali eu coloquei tudo, assim, sabe? Um livro mais que pegou, né, nessa linha, assim, né? Irmãos de outras nações também, assim, tive contato. E é isso. Agora eu estou lançando o 3º, que é sobre a nomenclatura da igreja. Muito bom, muito bom. Continua. Já uma primeira dúvida na fala que eu vi aí do irmão. Deixa eu só colocar ela aqui. O irmão falou que teve lá nos Estados Unidos, teve vários templos e tudo mais, que hoje virou até shopping, tudo mais. Isso é verídico mesmo? A obra ela pegou e depois deu um declínio? Como é que foi que... Não. Então, eu achei que houvesse abandono de prédios. De início eu achava que as igrejas tinham seguido outro caminho, mas ficaram com os prédios. Aí quando me falaram isso, eu achei que então houve abandono de prédio, mas não é abandono, não virou shopping. Então, são os mitos que surgem entre nós. Inclusive o assunto aqui da live, né, vai ao encontro disso aqui, os mitos, as histórias, ou daqueles que distorcem a história, ou entre nós mesmos, histórias que se contam, e quem conta um conto aumenta um ponto e vira coisa assim que não é real, né? Não aconteceu isso, Everton. O que aconteceu foi de seguir outros caminhos, não houve ali
uma continuidade com Luiz Franciscon, ou melhor dizendo, ele se retirou dessa obra em 39. Ficou ali um bom relacionamento com alguns, mas o fato é que ela tomou um caminho, ele se retirou, e essa igreja daí continuou fazendo seus projetos que Franciscon não queria, né? Então, hoje tem sim prédios enormes de quadra inteira dessa igreja, ela tem faculdade, tem rádio, tem TV, tem um monte de coisa. Mas os templos enormes continuam lá, sim. Só que assim, né, não tem nada a ver com a obra do princípio. Tem igrejas lá que eu visitei, assim, algumas que você entra, não tem mais nem os descendentes dos pioneiros. É um ou outro, mas eles mudaram, e evangélicos religiosos foram e continuaram com a obra, né? No meu livro eu falo de um pastor de uma igreja que surgiu em 1915, na região de Washington, D.C., na capital onde eu morei, e eu fui lá visitar a igreja, conversei com o pastor, tem um quadro do pioneiro lá, né? O Félix Rizzo, a esposa dele, mas só ficou aquele quadro ali, como uma referência ao passado. Assembleia Cristã, o nome, que era um dos nomes usados, né, por essa obra na época, e está lá com outro agente. Então a gente vê assim, uma diferente da outra, não é uma doutrina padrão, virou assim uma espécie de associação que você se filia a eles, e não importa ali muito o que você acredita. Virou um comércio da fé. Essa que é a verdade, sabe? Então, continua lá. Tem prédios muito bonitos em Nova York, no Brooklyn tem. Nova York é cheio de igrejas. A Pensilvânia tem igrejas. A central dessa igreja é na Pensilvânia. Prédios enormes, assim. Que poderia... Uma questão para aproveitar. Essa igreja, é que assim, a família do Franciscon, ela seguia um outro rumo, né? Porque, né, ele esquecia o nome da igreja que ele acho que é muito parecido com o nome da Coreia. Isso, traduzindo é Igreja Congregação Cristã. Igreja Congregação Cristã. É mais ou menos essa ideia que o irmão colocou, Francisco? Essa aí é um caso isolado. Essa aí, ela ficou sozinha. Essa aí, digamos assim, porque Franciscon, o Everton, ele era meio paradoxal se você não tentar entender ele como um todo, assim. Essa igreja, ela se gaba de fazer, e muitos aqui no Brasil dizem isso, fazer exatamente o que Franciscon quer, porque ela pega naquelas ideias dele de uma igreja local congregacionalista, mas não é o congregacionalismo definido pela teologia ali, o sistema eclesiástico. Sim. Não é bem aquilo, mas é uma igreja local ali que tem liberdade de escolher o seu ministério e está ligada com outras pelo país afora, porém ela não tem ali uma central, e ela decide as coisas e guarda os 12 artigos de fé que nós guardamos, eles também guardam. Mas ela está isolada, ela não se uniu com essa igreja que eu falei enorme, porque ali ela continuou Franciscon até 64, vivendo ali com eles, então eles não se aliaram a essa igreja. Mas quando o Brasil teve a iniciativa de fazer a reunificação, que é o subtítulo do meu livro, dos primórdios, né? História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana de Chicago, a reunificação das igrejas na década de 1980. Quando chegou ali, até 1980, isso foi um pouco antes, anos 70 por aí, houve essa procura pelas igrejas ali que estavam mais ligadas a Franciscon após a morte dele de 64, no final da década ali de 60, o Brasil procurou essas igrejas para se unir, se adequar ali ao culto como era feito no Brasil. Aí aceitou, né, isso, a igreja de Buffalo, do irmão Arno, que eu conversei, e uma igreja na Califórnia, isso de imediato, a Alhambra, na Califórnia. A de Franciscon não aceitou. Aí ela ficou, assim, isolada. Ela tem missão na África, aquela coisa, mas é uma igreja, assim, que acha
que está guardando o que Franciscão queria por conta dos 12 artigos de fé, mas é desse jeito, isolada. E essa coisa isolada, até certo ponto, a gente entende que era o que Franciscão queria, se você não olhar uma realidade brasileira onde ele aprovava, e aqui não era nada disso. Sempre teve a nossa central. Ele diz em carta que é para ter o Brás como central, que é fácil os irmãos viajarem. Ele escreveu cartas falando sobre a hierarquia no ministério, presídio mais velho, depois o segundo qualquer coisa, o terceiro. Então, assim, ou você pode pensar que era 2 pesos e 2 medidas, ou você pensa o que você quiser, como tem muita gente pensando. Mas eu não consigo analisar como um todo. Tentar ali aproximar ambas as realidades e de outras nações, como a Itália, ou mesmo a Argentina, o Canadá, que é onde teve mais igrejas, e você também considerar a atitude brasileira, que apesar de problemas, de diálogos, de entendimento com Franciscão, era uma obra que ele amava muito, e determinado momento da nossa história o Brasil toma controle. Caso contrário, teria desaparecido a congregação cristã. Eu também critico muito Franciscão. E nesse ponto aí, é que quando o Brasil tomou controle, que já entra a primeira teoria da conspiração. É que assim, tem uma carta que Luiz Franciscão escreve para o governo brasileiro, parece. É que o governo brasileiro está perguntando que movimento é aquele. Ele fala que é um movimento não denominacional. Isso. Aí usam outras cartas para dizer que ele rompeu com a congregação, porque ela centralizou e tudo mais, chama até ela de Nova Roma, tudo. Aí fazem todo esse embaraço. O que o irmão tem a dizer aí? Eles pegam frases. Essa carta mencionada, ela é de 1916. 1916 não tinha um nome, de fato, o Everton. Então, a gente tem que situar no espaço, né, para não ficar anacrônica a coisa, sabe? Então, em 16 era isso. Eu tô com essa carta, o rascunho dela, eu vou logo postar um vídeo. Tudo que eu encontro, e na letra dele, ele rabiscou, me mandaram aí, não sei de onde pegaram, uma suposta tradução cheia de erros que não são muito graves, né? Mas eu vou analisar bem e vou falar o que está nessa tradução que me mandaram e não está nesse rascunho. Se é o definitivo, eu não sei. Dá uma cara de rascunho que ele rabiscou. E daí no rabisco ali, talvez teria frases que estão nessa tradução que me mandaram. Ou eles colocaram algo que não estava, aí eu não sei, mas o fato é que é o rascunho, é a letra de Franciscão. Eu peguei tudo que ele escreveu e fui comparar o L, o D, as letras maiúsculas, né? Então é um trabalho muito minucioso, que é um dia inteiro fazendo isso. E no italiano, eu fui traduzir, e olha só, nessa tradução que me mandaram, ele diz nessa carta assim, segundo essa tradução, que assim acontece, não vou saber as palavras exatas, mas o verbo equivocado eu sei. E assim acontece em todas as nações em que somos. E na verdade é em todas as nações que estamos. Então você vê assim equívocos, traduzir o capo é cabeça, por capitão, que Cristo é o nosso capitão. Claro, parece sinônimo, mas é capo é cabeça. Aí eu penso, meu Deus, a pessoa que traduziu isso, ela não entende italiano, deveria então não traduzir. Aqui é assim, não, por isso que eu falei, não é nada grave, né? Não é nada grave, mas, né, enfim, eu que faço doutorado em tradução, eu vejo equívocos aí pela história fora, que por conta de coisinhas assim, mas beleza. Então essa carta, a gente tem que saber que a 16 de fato não tinha um nome. Agora, a questão que você falou de chamar o Brás de Roma, ele só disse assim, que não venha se tornar uma Roma, porque ele ficava com medo de peregrinação, de o povo viajar, peregrinando. É bobeira da parte dele, é uma bobeira, sabe? Por mais que a pessoa admira templos, né?
prédios, aqui na nossa central, a gente vê os irmãos turistas que tiram fotos, e quando vem alguém nos visitar e a gente leva, já começa pelo estacionamento. Ai, meu Deus, que lindo, olha, não sei o que. Eu acho engraçado, essa coisa é humana, né? Mas assim, não é uma peregrinação. Sabe, ele veio do catolicismo, daí ele tinha, né, um medo ali dessa questão, mas o catolicismo na administração dele, das paróquias ali, regional, é perfeito, é assim, nisso eles estão corretos. Numa região, tem as paróquias, tem a matriz, depois você é da outra região, do outro estado, entendeu? É isso. Bom, vamos começar o tema da live aqui. Congregação Cristã, de 1928 a 62. Questões polêmicas manipuladas. Manipuladas, Irmão, quero falar sobre alguns documentos, falar tudo sobre essas questões. Fica à vontade agora. Eu peguei esse período porque é um período bem crítico. Em 68, a congregação, de fato, né, registra o seu nome, embora tenha sido usado na década de 20, na compra de um terreno, salvo engano, na Lapa, acho que é na Lapa, no Bom Retiro, na Lapa. Já havia usado a congregação cristã, mas 28 e um pouco antes, ali com o cisma em Chicago, começou a ser definitivo a obra, encabeçada, vamos supor assim, por Francis Con, chamar congregação cristã, embora ainda tivesse com ele igrejas com outros nomes, Assembleia Cristã ou Igreja Cristã. Por isso que no meu quarto livro, terceiro, sobre esse tema, eu digo que placas não importam, né? A obra não tinha nome, depois vai tendo vários nomes, mas uma obra só, e depois fica só congregação cristã, e com a reunificação, onde não era congregação, passa a ser. Então, 28 já temos estatuto, registrado, né, o estatuto, enfim, sai em ata, e para muitos é o ano que a CCB é criada. E antes eles dizem que era outra igreja, era a Assembleia Cristã, nada a ver. Então já começa aí o equívoco e a distorção histórica. No Brasil, desde 1910, não tinha nome, Estados Unidos também não tinha nome, então era a mesma obra. Então 28, para ficar aqui nesse início, aqui no nosso recorte, era isso que acontecia. Aí o nome Congregação Cristã do Brasil na época é usado. E daí vai continuando, né, as assembleias, as atas publicadas, né, no Diário Oficial. E quando chegamos ali na década de 30, em 39, quando o Francis Con rompe com a igreja nos Estados Unidos, conforme eu disse, o que acontece? Alguns ainda ficaram em contato com ele ali nos Estados Unidos, né? Mas em 39 é um ano importante que há essa ruptura, assim. Porque Francis Con não concordava com o caminho que a igreja estava tomando, criando, né, um concílio ali para formar pregadores, para padronizar a questão espiritual. E Francis Con responde à igreja, ao ministério lá nos Estados Unidos, porque eles dizem assim: você organizou a obra na Itália e no Brasil. E por que não quer organizar aqui? Novamente, questões complexas que a gente tem que analisar. Aí ele diz que na Itália só teve a constituição ali da Igreja de Deus, aquela coisa que Cristo é a cabeça, e um documento que ele entregou para o rei, dizendo que essa é a nossa organização. E no Brasil, ele registrou, né, a igreja de acordo ali com o CNPJ, enfim, né, que a lei exigia.
Só que ele diz nessa carta de 39 que se ele tivesse mentindo, e aqui mais um problema de tradução, gente, aqui deu problema, não é como o capo, traduzido por capitão, e a cabeça, e em qualquer nação que somos, ao invés de qualquer nação que estamos. E aqui, voltando, eu ia falar isso, eu esqueci, Everton. Nessa carta de 16, então, olha só, em qualquer nação que estivermos, eu traduzi assim, que estarmos ou estivermos, você já viu uma união, mesmo que não há reunificação, por isso que é porque havia união. Então, qualquer nação onde estivermos, olha, se isso não é uma união, enfim. Então, aí ele diz assim, se eu estiver mentindo, isso em 39 ali para a igreja nos Estados Unidos, o ministério, enfim, o povo, né? Quem tivesse interessado. Mostra, no italiano ele diz a carte, porque somente a carte vai dizer que eu estou mentindo. Mas como não há carte, eu não menti. Só que carte foi traduzido num documento, e era o único que a gente tinha na época, carta, e carta é lettere. Para você traduzir carta por carta, pode até ser. Teve alguém no YouTube aí que veio, né, com um discurso de páginas assim, me dizendo que eu não podia fazer isso com meus pares, sei lá, aquele discurso que não me agrada também. Bom, a tradução imediata de carta é certificado, cartão, registro. Quiser colocar carta, é lá nos casos específicos. Vamos supor hoje, né, que eu dou o exemplo no vídeo que eu gravei. Você chega na faculdade e fala assim, ao invés de dizer que você veio buscar o seu diploma ou o seu certificado de conclusão de curso, chega na secretaria e fala, eu vim buscar minha carta de conclusão de curso. A pessoa, o teu histórico, não, a carta. Não vai rolar, a pessoa não vai te entender. Então, eu vendo fontes em inglês, aí eu vi certificate e veio corroborar com o meu pensamento. Foi uma tradução errada. Então, o que Franciscão estava dizendo? Em 39, quando houve esse concílio para formar pregadores, que era assim, a diretoria que iria administrar parte espiritual, ele era contra. No Brasil nunca foi assim, nem na Itália. Então, tem um documento dele, de 39, que também eles meio que manipulam, que é esse dizendo isso. Eu já vi gente traduzindo na internet, quando chega ali na carta, tinha uma carta lá, não explica. Aí passa 39, 40, 41, sai ali, eu tenho o livro que eu trouxe já da Igreja Cristã na América do Norte, em 41 tem o primeiro diplomado, o diploma de 41, 39, 40, 41 já diplomou para ser o pregador, que é o Carmine Sadinário. Ele foi o primeiro a ter ali o diploma, né, o registro. Aí já estamos na década de 40, quando chega ali 50 e 55, meados, aí essa década de 50, começou, assim, o povo escrever carta, principalmente aqui do Paraná, um movimento, assim, exclusivista, não, fundamentalista, um termo da moda aí, né, mas que cabe. Mas vamos usar um palavreado mais adequado aqui, de doutrina rígida. O Paraná fazia os seus tópicos de ensinamento, e daí tinha assembleia aqui regional, cada assembleia era coisas absurdas, não pode usar brilhantina, não pode usar perfume, não pode usar aliança, não pode isso, não pode aquilo, e Deus me mostrou, e Deus revelou, e começava. E aí um ancião lá do Brás, do conselho, também metido nesse movimento, e dá-lhe cartas, a internet da época eram as cartas, e dá-lhe cartas para Franciscão, envenenando, né, a cabeça do velhinho. Aí, alguém mostra o estatuto para ele e fala, olha, irmão, tem diretoria. Sim. E estava no estatuto diretoria, essa palavra. E quem era o administrador da parte material, os administradores, eram anciãos e diáconos também. Nossa, aí ele tem um petit. E vai os irmãos lá explicar para ele.
E explica. E tenta. Aí, em 59, ele escreve um documento que ele já estava cego, datilografado. Tá dando eco ainda, Everton? Será? Pode continuar falando. Tá. Daí, ele pede para a filha dele datilografar, porque ele estava cego, e daí ele escreve ali ela, né, datilografando ele falando, um texto, que a primeira parte são 10 itens ali, um pequeno tratado, eu diria, bem interessante, sobre diretoria. E num momento ali, ele diz assim: vocês me fizeram passar por mentiroso. Imagina, né? Já fazia 20 anos que a coisa estava rolando, né? Mas isso sempre foi assim, é uma luta. Vocês me fizeram passar por mentiroso. Eu disse que não havia diretoria no meio de vós, mas há. Aí ele fala assim, que eles deveriam mudar o estatuto, mudar isso, que uma mudança não humilha ninguém, e só os humildes herdarão o céu, esse tipo de coisa. Em determinado momento ele fala assim, porque se vocês continuarem com essa diretoria desse jeito, virou uma seita. Pronto, virou uma seita. É um tempo de verbo equivocado, porque, pensa bem, a Ellen, até onde eu sei, ela não era fluente em português, então ela estava datilografando o que uma pessoa que não falava, as cartas de Francisco, até essa de 16 e umas outras que eu estou vendo, era cheia de erros ali de tempos verbais. Imagina, daí a pessoa ainda datilografando que sabe menos do que ele o idioma. Então, viraria. Só que se você olhar todo o contexto do documento, você entende bem, não há motivo para fazer isso. Um bom entendedor, meio item ali basta. Aí eles pegam essa frase, virou uma seita. Eu vejo até às vezes título, né, de vídeos. Vocês, daí, entre parênteses, CCB, virou uma seita, assinado Franciscão. Entendeu? Aí ele pede para mudar, foi mudado, só que assim, semanas depois, ele escreve... Irmão, só para... Então aí, nessa carta aí que ele fala da seita, vocês se tornariam uma seita? Tornaria. No futuro? O futuro do pretérito. O futuro do pretérito. Ou o condicional. Ah, tá certo. Então não é que ele não tá falando que eu gostei. Não. Mas se ele tivesse aquele comportamento ali, ele se viraria uma seita. Isso. É nisso? Exatamente. Só que mesmo o equívoco verbal, se você olhar todo o documento, por isso que eu falo que é um pequeno tratado, ele fala da questão do espírito, que não pode a parte material sobrepor, o espírito tem que ser livre, ter liberdade. E olha, vamos alinhar isso com 39, o rompimento dele, e falou, me mostra a carta, me mostra o registro, o certificado, entendeu? A gente não pode, o Everton, pegar isolado e analisar, como eu falei, anacronicamente, tirada do tempo, do espaço, do contexto e de tudo que veio antes. Toda causa, ela é o fruto, toda consequência, ali tem uma causa, e você vê o desdobrar, é um dominó ali, né, que um derruba o outro, enfim, não tem como fazer isso. E é o que eles fazem. Então é isso. Só que se você vê o equívoco verbal, não atrapalha a compreensão do texto. Ele está dizendo, retornando um pouco, que o espírito tem que ser livre, tem que ser, não pode ser administrado, assim como fizeram lá com diploma, vamos formar gente para pregar. Aí ele vai dizendo, se não for isso, virou uma seita. Então, mais por final, ele fala, corrigem isso, sejam humildes, porque os humildes herdarão o céu. Então, ele é um pedido. É isso. Não precisa nem ser uma mente brilhante para entender o texto. Aí, o que acontece? Poucas semanas depois, ele escreve em italiano.
E ele fala assim, no texto: vocês vieram aqui, nós conversamos, o irmão tal, tal, tal. Sempre estavam indo lá nessa época para resolver esses perrengues. Vocês vieram aqui, os irmãos e tal, e eu escrevo em italiano para saber o que eu disse. Aí você imagina, tá? Provavelmente, né, alguém disse: irmão, o irmão se equivocou aqui. O irmão não está sabendo o que está dizendo, foi meio pesado. Aí ele, né, escreve em italiano, vocês traduzam, e eu escrevi para saber o que eu disse. Daí ele vai ter certeza, a língua materna dele. A língua materna. Daí ele pediu para que traduzissem. Alguém traduziu, não sei se era o Nicolino, né, Spina, que foi para lá, estava nessa época aí sempre ali com ele, viajando, o pai, né, do Miguel Spina. E, salvo engano, é o pai do Miguel Spina, acho, a árvore genealógica, que às vezes eu me confundo, muito Spina. Aí o que acontece? Eles traduzem, ali ele fala da hierarquia no ministério e fala várias coisas que corrobora com toda a situação até mundial, assim. Eu pego frases assim para você ver. Naquele de 16, qualquer nação onde estivermos é assim, né? Nosso pastor é Jesus Cristo, não temos nenhuma denominação, enfim. Aí isso já era 59. Só que antes, vamos ali um pouquinho para 57. 57, por aí mais ou menos, o Miguel Spina e estava indo para lá e tudo, e resolvendo esses perrengues. Tem uma gravação de 3 horas dele, um testemunho, né? E ali ele fala isso que eu logo descobri, né? Mesmo antes de saber desse conteúdo, que Franciscon não entendia as coisas. E quando ainda estava esse processo dele escandalizado com a tal diretoria, ele fala, erguendo as mãos para o céu: eu tirei o teu povo, Senhor, da escravidão, e eis que agora ele caiu sob uma diretoria. Nada a ver. Então, Miguel Spina estava certo, ele tinha ali uma resistência. Só que daí os irmãos faziam o que ele queria, tudo se voltava ao normal. O fato é que ele admirava demais o Brasil, até porque a obra aqui, o nosso entendimento não é mérito dele, né? O mérito é da revelação divina, né? Por misericórdia de Deus alcançamos essa luz. Mesmo lá, o povo não era como era o Brasil, a igreja queria se americanizar, né? Tirou o véu do culto. No início era véu que elas usavam, aí começaram a usar chapéu porque queriam virar anglo-saxãos. A linhagem das igrejas anglo-saxãs, durante um período da história, passou a usar o chapéu no culto ao invés de véu. Então, tem cartas dele que ele diz que a mulher, no italiano é um verbo, a mulher tem que ser velada, né? É verbo no italiano. Aí você pensa, como ele tem a mulher dele do lado dele, entrando na CCB de chapéu, um homem que escreveu isso? Então, assim, teve uma frase do meu livro, que tem um quiprocó há muito tempo, eu retirei porque eu pensei, quer saber, isso é fonte oral, mas eu não sei, eu vou levantar algumas questões aí um dia no futuro. Uma vez um ancião me falou que a Rosina era a prova do Franciscon. A vida inteira, eu não sei, no final dos tempos ela estava com o cabelo tosquiado, e ele fala em cartas do cabelo comprido das mulheres e das moças. Ele diz assim que o cabelo longo era submissão ao marido. Não é bem assim que eu vejo, que eu entendo, mas o fato é que ele sabia que tinha que ser longo e que tinha que ser velada. Aí chega a mulher dele em 48 com o cabelo tosquiado, usando chapéu. Será que não é por isso que esse ancião me falou que ela era a prova dele? As irmãs ficavam na porta da congregação para dar um véu para ela, e várias vezes foram até ela no culto para entregar o véu. E o irmão Vitório, que não tinha papas na língua, mandou assim, falou para entregar o véu para a irmã. Então, esse ancião era isso que disse. Você acha que ele não via isso?
Franciscão não via. Não via como está, entendeu? Tem cartas em 1910 de Santo Antônio da Platina, uma carta muito linda, que ele escreve para ela, dizendo que tinha muita gente letrada, né? Na época era, né, usado analfabeto, hoje não se usa, mas enfim, que não sabia ler, tinha educação formal, e que por esses que ele estava ali, né? Não lembro o que ele disse, ele lia a Bíblia, tinha um monte de coisas ali que ele pensou nessas pessoas. Então você vê o carinho, o amor que tinha entre ele e ela ficou sozinha com filhos, enquanto ele sentiu da parte de Deus de só viver na obra. Aqui você já pode pensar algo, né? Claro, Deus estava com ele, e se não fosse assim, né, a obra teria crescido, mas o fato é que não tem como deixar de lado uma mulher com várias crianças, né, sozinha, né? Diz que ela administrava também uma parte ali de dinheiro da igreja, né, muito envolvida também, né, no ensino ali das crianças, na então escola dominical, que eles usavam esse nome, mas Franciscão também tem registro de que não era para usar esse nome no Brasil, que ele falou vai associar com as outras igrejas, mas enfim, deixa eu voltar aqui mais ao nosso foco. Então isso em 57, que o próprio Miguel Spina diz isso, ele disse o que eu notei logo, porque assim, você fica confuso, parece assim que é tudo paradoxal. Como que uma pessoa age assim num lugar, na outra, e dá margem para as falácias. Somente na internet isso é verdade, porque é complexo. Se você se apegar num momento isolado em uma frase, é igual na Bíblia. Se você não olhar a Bíblia como um todo, a Bíblia não pode desmentir ela mesma. Agora, venhamos e convenhamos, a gente não pode negar que há paradoxos. Por isso que dá margem para calvinista e arminiano. O calvinista só vai pegar o que convém a ele, o arminiano só vai pegar o que convém. Mas você não pode negar que existe partes que, se você pegar isolado, vê totalmente o chamado calvinismo. Ou pegar do lado arminiano, você vai dizer, não, e agora? Como que nós sigamos? Para mim, na questão espiritual, o paradoxo já é mesmo, assim, mister que isso aconteça. Porque se você não tiver fé, não vai você crer em algo aparentemente paradoxal. Você vai fazer um balanço ali. Aí a história eu vejo meio dessa forma, claro, não assim, né, com questões espirituais, porque a história ela é material, né? Ela é material. Aqui, claro, a gente tem a revelação, né? Temos a Bíblia como nossa guia, mas tem a história acontecendo. E também vai ter os equívocos, né? Vai ter os equívocos. Franciscão achava que tinha que guardar o domingo no início. Então, assim, partiu o pão toda semana, ali durante os primórdios, ali o princípio. Então, por isso que eu digo, para usar um termo religioso, assim, de dar nome, né, à doutrina criada pelos homens, nós não somos franciscanianos, nós somos cristãos, não é tudo mérito dele. O Brasil teve muita luz. A igreja no Brasil, assim, olha, é uma coisa esplêndida, assim, né? Uma propensão desde o início, assim. E é o mesmo povo, se você pensar, que eram italianos. A diferença é que veio um povo para a América do Sul, o outro para a América do Norte. E lá entrou esse espírito, assim, de se americanizar. Eles colocavam no nome Igreja Cristã Italiana, Assembleia Cristã Italiana, aí logo já tiraram, disse que era muito apelativo, étnico, e começou a querer se americanizar, né? A entrar no chamado melting pot, né? Das miscigenações. Miscigenação não, né? Porque lá essa questão de raça é complicada. Se misturar, digamos, inserir na chamada América, né? E aqui não. Porque chegou uma época, eu perguntei para uma italiana lá, por que os meus avós, né, minha avó era italiana, por que ela veio para o Brasil e não veio para cá?
Se no início foi para lá, né? Daí ela disse, não, é porque fecharam as portas. Minha avó veio para o Brasil em 26, ou início de 20, salvo engano, 26. Já não aceitava na América do Norte, só que eles achavam tudo é América, a gente tem que ir para a América, mas era do Sul. E aqui esses italianos foram diferentes desses, né? Foram diferentes aqui. A igreja, também um pouco pela nossa cultura, né? Também pela nossa cultura que eles foram absorvendo, bem ou mal, né? Eu vejo assim, eu acho que aqui a gente buscou mais a Deus. A Deus? Mais a Deus. Eu acho que houve mais. O povo começa que era mais sofrer. Mais sofrido, vamos dizer. Então, mas aí que assim? tá, Everton. Não, aí que tá. Pelo menos naquele princípio ali, eles buscaram muito, eram sofridos demais, sabe? Porque foram prometidos para eles que as ruas da América, disseram para eles que as ruas da América eram asfaltadas com pedras de ouro, as calçadas, tudo com pedra de ouro. E quando eles chegaram, eles ficaram perplexos porque não somente não eram asfaltadas com ouro, mas eles tinham que asfaltá-las e colocar a mão na massa. Então tinha muitos que trabalhavam nas minas, eu falo isso no livro, nas minas de carvão, perigo, e era sofrido o povo. Só que assim, o que eu noto, e eles buscavam muito a Deus, só que era um buscar de falar em línguas, não é assim aquela coisa de eu quero entender essa doutrina, esse livro. Tanto que em 27, quando cria os 12 artigos, a primeira coisa que me veio à mente, tudo bem, para um bom entendedor, né, meio artigo basta. O primeiro diz que é a inteira Bíblia, já está tudo ali. Mas, você vê, o Brasil em 36 e 48 fez os novos tópicos em uma convenção para acrescentar, dar um suporte aos 12 artigos, porque é fácil você ser enganado com esses 2 artigos, como acontece com a tal Christian Congregation Church, a igreja lá dele. Ela tem lá na entrada os 12 artigos, o estatuto, mas a inteira Bíblia está sendo preservada ali. Então eles buscavam mais desse jeito, o Everton. Eu acho assim, deixa eu ver até que ponto eu concordo com a sua ideia. No Brasil, teve essa questão, né, da igreja não mudar. Não mudar. Então, se você imaginar 1910, as igrejas eram parecidas. Até eu falei numa live ontem, todas as igrejas usavam véu, a mulher estavam separados. Isso não é mérito de Franciscão. E eram um pouco mais apostólicas. No geral. Nos Estados Unidos, por ser uma sociedade mais anglo-saxã, a grande maioria, as igrejas protestantes lá já tinha essa aparência que é o que a igreja queria ter, que hoje tem as igrejas, essas igrejas. Então, assim, mais por final, eu acho que daí eu concordo, então, com você. Daí é buscar, assim, a Deus, né? Buscar Deus. Então, uma coisa interessante aqui. Então, se a gente for ver pela história, a Igreja do Brasil foi que se manteve mais fiel ao que Francisco pensava, era isso? Olha, eu ouso dizer que sim. Eu ouso dizer que sim. Também aqui, assim, daí a gente vai dar um mérito a ele. O que eu diria é o seguinte, então. A Igreja do Brasil, por ter uma luz apostólica, uma propensão à obediência ao que está escrito, Francisco via isso e era agradável aos olhos dele, mas ele não chegava e dizia, tem que ser assim, aqui.
isso, aquilo. Dizia ele em cartas quando os irmãos perguntavam, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, você vê, o sogro, o tio do meu sogro, Natal Mendes de Moraes, era um ancião bem velho, assim, historicamente importante aqui no Paraná. E ele, em 54, perguntou questões para Franciscão a respeito do divórcio, do cabelo das mulheres, porque daí ele estava em pleno movimento aí. De doutrina rígida. Só que assim, agora que me veio à mente algo, nós não podemos pegar o Brasil, o Everton, e colocá-lo numa homogeneidade, assim. O que aconteceu? Esses paranaenses iam para São Paulo, lá no Brás, e viam uma realidade diferente daqui. Inclusive tem uma carta do Espina, um vídeo no YouTube, ele explicando para esses irmãos o porquê que a igreja era daquele jeito. Uma explicação que não cola muito. Muitos são novos batizados, se batizam muita gente aqui, e muita visita, muito crente novo, quer dizer, então vai ficar novo a vida inteira. E a igreja também é só visita, e enfim, e falando que às vezes tem, né, moças e moços ali, que são filhos dos irmãos, mas não são batizados, que o Paraná ia lá se escandalizar. Então você vê assim, não é homogêneo, não é assim. Você vai para o Nordeste é diferente, no Rio Grande do Sul é diferente, tem um pouco de diferença. Agora, no geral, é uma doutrina mais, né, apostólica. Agora, nos Estados Unidos, depois da volta, vamos supor, a igreja quase desaparece, depois os brasileiros com a imigração, e sempre foi a imigração, né? Tem gente que diz que a igreja lá é de brasileiro, mas antes era italiana, não importa. São imigrantes que foram para lá, principalmente Minas e Paraná, e São Paulo, né, deram ali um upgrade ali nas igrejas, né? Então, a Costa Leste é a igreja genuinamente de brasileiros. Você entra nas igrejas, quando eu viajei para lá, eu achei incrível, parecia que eu estava no interior do Paraná. A minha, em Washington, D.C., era mais cosmopolita. Você via gente do mundo inteiro, irmãos da África, da Europa. Só um minuto. Bom, ali do Brasil, questões, né? Que pessoas, às vezes, se chocam, né? Quando vai... Por exemplo, paranaense, né, indo para o Brás ali, né, acha muito diferente. Então, a gente vê também no Brasil isso acontecendo. Imagina viajando, né, para países assim. Então, já é normal isso. Eu acho assim, quanto mais a pessoa for, tiver conhecimento, sabe? Assim, eu mudei muito o meu pensar quando... Eu morei nos Estados Unidos, eu estava falando da minha comum, né, em Washington, D.C. Uma grande maioria brasileiros, sem dúvida, né? Mas eu assim, tinha na igreja também irmãos dos países da América Latina, nós tínhamos culto em português, espanhol e inglês. Tinha irmãos norte-americanos, tanto branco quanto afrodescendente, que isso aí lá é assim, bem separado. Conversões, assim, através de casamentos, né? Bastante. E países da África, né? Alguns irmãos de países da África. E daí você vê, assim, é bem complicado, assim, se você tem aquela visão da sua aldeia, né? Vamos colocar assim, né? Não, tem que ser de acordo com o meu pensar, com a minha aldeia, o meu lugar, a minha comum, é isso aqui que é o correto. Eu estou falando em usos e costumes, né? Que não está estipulado ali na palavra, né? Sobre essas questões, né? Fala da modéstia. Porque a congregação ela se desenvolveu, né? Em cada lugar de uma maneira, né? Você pega, por exemplo, a congregação aqui no Brasil, uma lá na África, que agora está crescendo absurdamente, congregação. Ela, ainda que ela a gente mantém a mesma fé, mas doutrina, mas tem costumes diferentes também lá, né? É um costume totalmente diferente. A gente tem que entender. Nos Estados Unidos também tem sua cultura lá e também vai apresentar suas diferenças.
Isso. O que não podemos fazer, e eu vejo alguns fazendo, é falar assim: ah, o chapéu é cultural. Eu vejo muita gente assim, né? E uma vez um irmão aí, o youtuber, colocou: Estados Unidos nunca usou véu, que isso aí é coisa de brasileiro. Não, isso aí é coisa da doutrina apostólica. Então, baseado na Bíblia, eu ouso dizer, eles estão fora da doutrina, não fala. A Bíblia em inglês, aí que tá, eu também fui aprender italiano para ver isso. A Bíblia em inglês, de fato, fala head covering, cobertura de cabeça. Só que cobertura de cabeça sempre foi véu. Os anglo-saxãos, como eu falei, a Irlanda, a Inglaterra, País de Gales, substituíram por chapéu, mas se você pega ali reconstrução de época, de série, filmes ou pintura, era véu. Os italianos ali nos Estados Unidos não tinham porquê, é o que eu falei, não sei se ficou gravado, na Bíblia italiana é verbo, a mulher tem que ser velada. Então não tem desculpa, aqui em inglês é assim, aí você vê que a pessoa que fala não sabe nem o que está dizendo. Esses colonos liam em italiano, a Bíblia é em italiano. A Rosina, a língua materna dela é italiana, nem em português ela falava. Então, é cultura. Que cultura? Isso aí é de gente que não sabe o que diz, né? E se a cultura ofende a palavra de Deus? Peraí, você vê na Índia, que a igreja cresce bastante, elas usam uns negocinhos aqui, um coloridinho, que aquilo ali indica se ela é casada, solteira, viúva, muita joia no contexto cultural deles. A joia é algo assim característico da cultura. O cabelo já são longos, mulher não corta cabelo na Índia, não as mais tradicionais assim. Enfim, então eu acho que por isso que a congregação cristã hoje, né, a pessoa para evangelizar em outras nações, não pode mais ser qualquer pessoa. Não pode. E dentro do Brasil, né, assim a gente vê coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que saber, né, colocar cada coisa no seu devido lugar, assim. E continuando ali no nosso tema, o Everton, quando chega em 62, ali, antes até, né, mas nós colocamos esse recorte, a alteração do estatuto que tinha sido feita a pedido de Franciscon, e daí, né, a partir dos rascunhos que fizeram, tudo foi resolvido, ele é publicado em 62 em Diário Oficial, o irmão da administração, com o nome dele lá, da parte material, né, sujeito ao ministério espiritual, sem dúvida, mas separado e tal. Tudo foi colocado em ordem. Na ata publicada no Diário Oficial em 62, só que antes já estavam ajeitando. Tanto que quando é publicado já fala, né, que os nomes de todo mundo que já vem exercendo a função ali, de acordo com o que decidiram com Francisco. Daí é isso, saiu disso, é gente que não sabe o que diz. Sim. Então deixa eu só fazer um resumo aqui, ver se eu entendi. É importante a gente colocar alguns pontos aqui. Vamos lá. Um resumo assim. Então, eu estou batendo muito forte nessa tecla que toda hora isso, todas as minhas páginas que eu tenho, todo no TikTok, Instagram, YouTube, tudo, aparece sempre isso. Então, eu vou falar aqui com o irmão para a gente homogeneizar isso. Então, a questão do Franciscon e a igreja que ele estava lá, acho que é a congregação cristã lá em Chicago, né, o irmão falou? Ela, na unificação que teve em 64, ela quis permanecer isolada, né? Foi isso, né? Porque dizem que usam para dizer que o Franciscon ele rompeu com a congregação, falam, olha só, a congregação que o Franciscon ficou até o final da vida, ela não se uniu à congregação, porque ela seguiu o pensamento de Franciscon e como Franciscon rompeu com a congregação, ela não quis se unificar. Então, ela quis manter ali o isolamento dela, né? Não quis participar da obra que o próprio Franciscon iniciou. Seria isso? Seria isso se a pessoa tiver propensão a entender.
Essa reunificação foi nos anos final ali de 60, já era 70, nos Estados Unidos. O que acontece é assim, o Francisco morre em 64, né? Então, eles não quiseram se reunificar, não é somente por questões assim, como que eu vou colocar? Doutrinárias, né? Ou do pensamento do Francisco? Um pouco era, mas, sabe assim, uma coisa vinda de uma outra nação, aquele orgulho Sim. de ter ali o patriarca, né? A família dele inteira ficou ali, que é um absurdo dizer que isso quer dizer, provar. Se o próprio Senhor Jesus perguntou: quem é a minha mãe e meus irmãos? Estão aqui, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse povo é tão ridículo que eles acham que o sangue vai junto com a revelação. Quisera fosse, como eu queria que fosse, que daí eu ia passar para o meu filho através do meu sangue. Aqui já não rolou assim. Entendeu? Sim. Meu filho foi criado na igreja, não vendo a hora de parar de ir. Então, o que aconteceu? Só que tem que pensar que tem uma igreja genuinamente desses descendentes que aceitaram, que foram 22 pessoas. O que aconteceu? Quando chega ali uma visita do Miguel Espina em 58, eu conversei com essa irmã, uma delas, que eram umas moças, né, que vieram para o Brasil. Elas viram ali a beleza, a santidade dessas pessoas, ali em 58, visitando eles, e ela me falou por e-mail. Ela disse assim: a gente queria ser como eles. E daí ela fala: até hoje eu lembro frases de português. Clame a Deus, clama a Deus, clama a Deus, orando. Você vê os irmãos que viajavam assim, querendo levar isso. Quando Espina viaja o mundo inteiro em 61, visitando essa igreja que tomou o globo, ele fala na carta: em tal lugar está de acordo com a doutrina, em tal lugar não é muito. Aí fala: eles têm a Bíblia, mas não têm a doutrina. Já havia esse conhecimento disso. Aí essas moças começam a vir para o Brasil. E essa irmã me falou que Deus disse para ela: pelo amor à sua alma, aprenda português e vá para o Brasil. E ela falou que foi uma escola que elas vieram, e quando elas já estavam bem maduras, assim, elas fizeram alguns pontos de doutrina que estavam fora e apresentou para o ministério. Acho que umas 6 moças. O que você falou, Everton? Não, nada. Só concordando. Tá. Aí, imagina se aceitaram. Aí ela falou que quando elas disseram, quando terminou a lista dos pontos, essa irmã me falou: uma só já tinha decidido: eu não vou mais congregar com eles. Mas quando terminou, todas tinham já decidido a não congregar mais. Nisso, deu um total de 22 pessoas, homens, mulheres e crianças, que começaram a fazer culto em casa, né, e deram o nome de Congregação Cristã dos Estados Unidos. E era aquele povo de Chicago que se retirou. Mas a família de Franciscão não foi juída? Ih, meu Deus, eu não... Quando alguém fala isso, eu falo: meu Deus do céu, eu não sei mais o que dizer para essa pessoa. Você vê que não tem nem revelação, então não adianta, não vai entender. Não vai entender. Só que outra coisa que nós temos que considerar: até hoje tem pessoas saindo dessa igreja e vindo para a congregação. E um detalhe, claro que não são batizadas, não é o caso. Estão voltando a doutrina. Já foram batizados. Então pode ser meio que, deixa eu usar um termo mais popular, é um pouco de dor de cotovelo, porque como o Luiz Francisco, a família dele estava lá, a igreja aqui no Brasil cresceu muito, eles não queriam meio que vamos dizer, rebaixar, a se unirem, eles queriam estar ali meio no topo do comando, seria mais ou menos isso? Um pouco sim, e um pouco para ver com bons olhos. Não, vamos manter aqui a nossa igreja local, que era isso que ele queria. Aí eu dou razão para eles, porém eles estão equivocados.
entendeu? Porque cresceu, né? Cresceu, a coisa cresceu, né? Vamos dizer assim, né? A obra de Deus cresceu, você precisa se unificar. Senão fica cada um para um canto, aí começa a entrar todo tipo de heresia, né? Mentira. Isso, exatamente isso. E cresceu, e assim, quando elas saíram, esse povo, o ancião lá falou, se essa obra for de Deus, que eles achavam que não era, ela vai prosperar. Senão nós prosperaremos. E olha só, o isolamento provou ali que não prospera. E essa coisa de igreja local com liberdade, que é uma linha metodista, também tem isso. Você vê um monte de fragmentos de igreja. A própria Assembleia de Deus, para citar aqui ela é um monte de igrejas de ministério diferente, comandada por uma associação. Não é uma igreja só, a maior igreja, né? Que eles chamam de pentecostal, que é um termo que nós não usamos. Mas peraí, mas é um monte de ministérios. A congregação é única. A única que eu vejo como... só pensamento, né? Um só pensamento. Um só pensamento. A única que eu vejo como nós, a própria católica, apostólica, romana, os adventistas, os Testemunhas de Jeová, Mormons, e daí são as chamadas seitas, que eles falam e colocam nós no mesmo pacote, né? Mas nisso aí estão certos. Então, certo. Outra coisa que eu acho que é extremamente certo, me acusam de exclusivista, de um monte de coisa, de ignorante, tapado, de, né, alienado, mas assim, mesmo quando eu li a Bíblia e não era convertido, e eu fazia o todo ali desse livro, que eu sempre achei esplêndido, eu falei, não, só há um caminho, só há uma doutrina, e essa doutrina está narrada no Evangelho, a parte histórica ali, mas depois são as cartas que falam o que esse personagem chamado Jesus Cristo disse para os apóstolos fazerem. Paulo, que não conviveu com ele em espírito conheceu o Senhor Jesus, e essas cartas é a palavra do personagem Jesus, e essa grande obra unitária que tem que se esparramar pelo mundo e ser uma só, e nada se acrescenta. Exatamente. Até Paulo, irmão, ó, isso daí é uma coisa que eu também bato, porque Paulo, ele falava a ideia de corpo, né? Ou seja, um corpo é algo unificado, cada um funcionando por com o mesmo objetivo, né? Que o corpo, ele anda assim, a mão tem sua função, o braço tem sua função, a perna tem sua função, mas todos andam unidos, né? Cada um por um lado, ou cada um fazendo uma atividade, não, todos funcionam para o mesmo objetivo, né? É tudo unificado, um corpo uno. No caso, assim, igreja apostólica que a gente vê nas Sagradas Escrituras, é uma igreja una ali, debaixo da doutrina pregada pelos apóstolos, né? Então, tal que, o que acontece? Lá, acho que em Gálatas que tá, eu não lembro agora, eu sou ruim de guardar versos bíblicos, mas tem uma igreja que que acontece? Tem uma igreja que ela está começando a querer colocar coisas da lei. Não, a gente aceita Cristo, mas vamos guardar um sábado, vamos se circuncidar, vamos fazer algumas coisas. Eles estão começando a gerar uma outra interpretação do que nós conhecemos como cristianismo. O que Paulo fala? Ó, se alguém vier e pregar um outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, seja anátema. Ou seja, Paulo, ele não dá condição de você ter uma outra interpretação. A interpretação é aquela que eles estão pregando. Você não pode ter uma outra visão. João também, mas lá em Apocalipse, acho que está em Apocalipse 1 ou 3, está em Apocalipse. Também tem uma seita chamada Nicolaítas, que eles estão querendo uma outra visão do cristianismo. O apóstolo João também fala a mesma coisa. Olha só, ele parabeniza a igreja que não ia de acordo com as obras dos Nicolaítas. Ou seja, eles eram totalmente separados. Eles não aceitavam uma outra interpretação. Então, a igreja ela tem que ser unificada. Os apóstolos sempre bateram nisso, e todos sobre uma mesma doutrina. Eles não deixavam outros tipos de interpretação, como a gente vê atualmente aí. Exatamente isso. E veja bem, essa igreja mesmo na época do Franciscão lá, por ser desse jeito meio local, cada lugar que você ia, de início tudo bem, de início assim, tá, né? Aquele princípio que ainda é um embrião, mas assim, na época dele, era cada uma de um jeito. Teve uma irmã que me falou, não, eu fui numa reunião de mocidade no Missouri, tipo, vamos fazer uma reunião de mocidade. Aí assim,
falou, nossa, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Não havia padrão, não havia ordem, não havia nada. Então, assim, até hoje, pessoas saem dessa igreja para se juntar a nós. Eu conversei com famílias lá em Washington, D.C., que nos visitou numa reunião de mocidade, e eu vi o testemunho de uma irmã que saiu fazia pouco tempo. Lá ela, a família, tinha um menino, um jovem chamado Chris. E daí ela falou que a preocupação dela era, meu Deus, com quem meu filho vai se casar? Porque não tem mais jovem. Aí eles colocaram bateria, assim, pra, né, mas assim, uns gatinhos pingados. Aí ela falou, e agora tá aqui, né, 200 jovens na reunião de mocidade que teve, né, paralela ao culto. Ela falou, meu filho aqui do lado, que a gente alugou o corpo de bombeiro ali do lado, para ter a reunião de mocidade junto. E tá aqui do lado, né, no meio de 200 jovens ali, né? E um diácono, teve um diácono amigo meu que foi para lá, na reunião do ministério em Chicago, daí esses irmãos dessa igreja quiseram receber também. Que eles têm um certo contato, tem famílias, né, tem parentes. Aí, não, eu quero receber também. Aí ele foi lá e falou, Emildo, quando eu cheguei já estavam preparados com perguntas. E daí tinha uma velhinha que falou para mim, irmão, eu tô com receio em relação à minha salvação. Aí esse irmão falou que tudo que Deus dava era contando uma obra. Novamente teve frutos, vários foram para a congregação cristã dos Estados Unidos, inclusive um diácono. Então, na Argentina foi assim, uma só se reunificou e nos outros lugares famílias. Só famílias e deixaram os prédios, porque quando o ministério não aceita, o prédio fica, né? Daí você volta a fazer em casa, culto. Eu acompanhei até, fui numa igreja em Corona, que foi, né, reunificada, assim, em 89, salvo engano. E tinha 200 membros, assim. Então é uma que meio que ficou ali, né, parecida, assim, mas flores no púlpito, bandeira, sentava todo mundo junto e misturado, véu preto, véu branco, chapéu, umas até não tinha mais chapéu. E daí foram os irmãos congregando lá, né, tal, porque era bem, assim, uma que quase, assim, né, ficou ali, tipo, muito parecida, digamos, muito parecida, apesar dos pesares. E o nome era Christian Congregation of Corona, né, Congregação Cristã de Corona. Esse o nome ainda ficou ali, né, um nome ainda dessa época, onde a obra fosse mais ligada a franciscão, já dava esse nome. Aí, assim, para você ver o drama, como é difícil. Daí vai, os irmãos começam, o irmão Arno foi, né, lá, falando inglês, né, que eles não entendem português, e mais o ancião da nossa comum, que falava inglês, assim, não muito bom, mas falava, começou a explicar, e daí fala para tirar flores, tirar bandeira, usar véu branco, sentar separado, aí o povo já começa a ter os seus faniquitos. O inário deles, falou, tem que, aí mostra, aí sim, tem um hino que eles adoravam, que é o Rugged Cross. Aqui foi traduzido por Rude Cruz, não sei se você já viu esse hino. Não vi. É um hino que fala, And I cherish the old rugged cross. Na, 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 na. Eles amavam esse hino, e cantava, e batia palma, e saracoteava. E assim, só que o hino diz assim, que eu adoro a cruz. I cherish the cross. Cherish é adorar, é um sinônimo de love. O worship é um sinônimo. Estava lá no hino, que eles amavam. Eu falei, irmão, a gente não pode adorar a cruz. O Senhor Jesus amaldiçoou a cruz. Resumindo, no outro dia só tinha dos 200 uns 36. Mas o ministério veio, mudou tudo. Eu tinha um irmão que tocava piano. A minha esposa tocou órgão e daí uma outra irmã brasileira tocou piano. O piano continuou e era 36 ali que ficou, aqueles velhinhos. Não sei se alguém resolveu voltar. Os próprios filhos do ministério não ficaram. Aí você vê, novamente, a revelação não vem por sangue, mas o ministério, aí o prédio fica. Tipo, quer sair? Sai, o prédio fica.
Agora, lá em Chicago, não, né? Chicago, o próprio filho dele não quis. Do Tá Francisco. certo. Mas dizer que... Outra questão para a gente deixar bem claro assim. Então, o próprio Francisco ele mudou um pouco o pensamento dele durante o tempo, né? Porque no início, né, a obra começou pequena ali, por isso essa ideia de não denominacional que ele então falava, né? Porém, a obra cresceu demais, né? Até o ponto de ele mesmo compreender que até o próprio governo brasileiro aqui meio que pressionou ele, né? O irmão citou aí. Então, dele entender essa necessidade da institucionalização. Então, a gente não pode pegar um pensamento dele no início e falar que a gente tem que seguir esse pensamento até hoje. Né? Sendo que o próprio Franciscon, ele mudou esse pensamento com o tempo. Mudou e também, até certo ponto, paradoxal, se você procurar entender. Ele falava que não era para ter hierarquia na igreja. Aí ele deixa bem claro, em bom tom, o preto no branco, que é o presídio primeiro, depois qualquer coisa o segundo, e o terceiro cedeu o lugar para um outro, porque ele morou fora da cidade. Isso está numa carta que eu analiso no meu canal. Então, veja bem, como não ter hierarquia? Aí eu, às vezes, quando eu olho tentando entender essa mente tão paradoxal, aparentemente, eu penso assim, talvez é porque se você pensar que tem um rebanho e um pastor, tem sim os anciãos ali, só que ele faz parte do rebanho. Agora, cada um tem a sua responsabilidade, e uma irmã da limpeza não pode chegar lá mandando, opa, tem a mais velha aqui na limpeza. Não é assim, mano. Tem um irmão do pátio, peraí, vai chegar, não, agora eu tô aqui. Não, peraí, não tem um irmão ali mais velho. Então, a gente sempre primou por respeitar os mais velhos, entendeu? Aí você meio que entende, mas dá a margem, claro, para falastrões, né? E outra coisa que nós devemos salientar aqui, ele aprendeu com dores, com problema. Quando houve ali o cisma em Chicago em 25, havia já um estatuto feito em 1910. A corte foi se debruçar em cima do estatuto para decidir, porque era para dividir o prédio, iam dar dinheiro para o grupo do Franciscon. A corte falou, tá tão palho isso aqui que ela não conseguiu, foram anos, só em 30 e pouco que resolveu. Opa, foi uma lição. Quando ele nomeia congregação cristã e registra, aí ele já dá nome e registra. Então ele foi aprendendo, e a lei pede que faça isso. Deu o nome de congregação cristã, e daí ali já fez algo mais concreto, justamente para evitar, e ele diz isso, ele cita isso em cartas. Fizemos para que tivéssemos respaldo da lei. Né? E o que foi o grande problema para você ver na Itália, onde estava muito assim, entregou ali para o rei, para o governo fascista na época de Mussolini, que não é uma denominação humana, que nós só seguimos a Bíblia, não há denominação, nosso pastor é Jesus Cristo? Como isso? Não, vocês vão ter que ter alguém fora do Brasil, da Itália, que reconheça vocês aqui. O Brasil ainda não estava em condições de fazer isso. Certo. Quem fez? A Assembleia de Deus norte-americana, repleta de maçons, espiões, que já estava começando a chamada Guerra Fria, obscurantismo, interesses. Os próprios italianos da igreja lá falam, nós fomos colonizados. Aí passou a chamar Assembleia de Deus da Itália. O Franciscon falou que não era para fazer isso. O irmão lá, o Goretti, né, que era o ancião, falou assim, irmão, você não vem mais aqui. Aliás, ele mentiu. O Franciscon já tinha ido algumas vezes mais e ele falou que não tinha ido aquela última vez. Ele falou, você não está aqui para ver o drama que foi e que vivemos aqui durante esse período de perseguição. Ele está certo. Então, assim... Mas tudo bem, não é motivo para ter, né? Sabe, a Itália, infelizmente, o prejuízo foi maior até. Nos Estados Unidos foi, né, pouquíssimas igrejas. Na Itália, praticamente 2 anciãos, se muito, aceitaram ficar com ele, mas não veio prédio. Não veio prédio. Veio irmãos, começou em casa, mas ainda há irmãos dessa obra a antiga. E foi encontrado uma na Austrália, que se reunificou conosco, uma ali na região de Roma, né, que foi lá o Marsola, tem fotos na internet, que é da linhagem dos Arcardianos, das Arcardini, que eles falam que é uma dissensão que teve ali na região de Roma. Então, assim,
O nosso ancião ali de Washington, DC, na época, dizia que ainda os olhos de Deus ainda não, os olhos de Deus já estavam se voltando para a América do Norte. Então a gente via muita volta desses irmãos assim. Eu acho que ali em Corona, em Nova York, no Queens, provavelmente deve ter ainda gente vindo, né? Retornando. Então é isso, assim, sabe? A gente tem que entender detalhes assim para ter uma visão melhor. Tá certo. Irmão, eu vou ler alguns comentários aqui, tem bastante. Isso aí pra gente já ir caminhar já para encerrar a live. Novamente, perdão aí para todos que estão nos assistindo. Só vai aparecer minha voz, tá? Minha foto não vai aparecer. Minha internet está com problema e eu precisei improvisar aqui. Essa é a minha improvisação. Mas dá para ouvir aí a voz, né, irmão Emildo? Dá, totalmente. Alto e bom som. Então tá bom. Só vou ler alguns comentários aqui. Vamos lá. Irmão Antônio Luiz, a paz de Deus. Irmãos, amém. A irmã Madalena também, saudando com a paz de Deus, amém. Aqui um comentário por irmão Emildo. Parabéns, irmão Emildo Coutinho, grande escritor. Saber o porquê dos acontecimentos é bem importante. Eu gosto disso. Histórias são interessantes. Uma coisa interessante de aprender estudar história para a gente não cometer os mesmos erros do passado, né? Eu sempre cito a história da Rússia, né? Por quê? Napoleão, ele foi tentar invadir a Rússia no inverno. Aí apanhou, não foi dos russos, foi do inverno russo, de menos 40 graus Celsius. Exatamente. Aí o que acontece, né? Você acha que as pessoas aprenderam isso? Não aprenderam. Na Segunda Guerra Mundial tem um tal de Hitler lá que foi tentar invadir a Rússia, o quê? No inverno. O que aconteceu? Levaram uma surra do inverno. Eles até estavam vencendo os russos, só que levaram, quando chegou o inverno, os alemães tudo morreu de frio, né? Então você vê, se os estrategistas alemães tivessem estudado história, eles não teriam cometido o mesmo erro de Napoleão, né? Então, a ideia de você estudar história é para você não cometer os mesmos erros do passado também, né? A gente também entender muita coisa que acontece atualmente na congregação também aconteceu no passado. Como o irmão falou, muita gente entrando, se infiltrando, né? Querendo acrescentar coisas novas, né? Coisas que não provêm de Deus. Isso também está acontecendo atualmente. Então, é importante a gente estudar história até para saber como é que os irmãos resolveram essas questões, tá? Vamos lá. Essa igreja igual a CCB, acho que foi no comentário sobre a igreja de Chicago. É muito parecido com a igreja CCB, irmão? Essa igreja de Chicago, do irmão Luiz Franciscon? Não. Já na época do Franciscon estava diferente. Ela falou aqui, Assembleia Cristã, quer dizer, Assembleia Cristã. Assembleia Cristã. Não quer falar um pouco sobre a Assembleia Cristã? A da Argentina tem 2 ministérios que parecem, mas não é muito, não. Lá no púlpito está escrito Deus é amor, em vez de em nome do Senhor Jesus. As irmãs usam véu com renda e já coloca na cabeça antes de entrar na igreja. Coloca ali fora. E tem questões assim que eles dizem que não, mas eu tenho fonte segura que fala que a questão do sangue não é mencionada. Isso aí não é mencionado. E eles se apoiam muito na literatura do Giuseppe Petrelli, que era um ancião de linhagem batista que se batizou na congregação, só causou estrago, esse irmão. Foi ele que queria dízimo lá na congregação? Não, mas ele escrevia literatura de cunho teológico. Ele dizia assim que o sangue não tinha problema e era um o problema do sangue, os comedores de sangue, né? Isso, era chamada Nova Luz. Chamada Nova Luz. Tem gente por aí falando que ele se entendeu com o Franciscon. Olha, eu não encontrei nada registrado. O que o Franciscon fala é que 50 anciãos da Nova Luz se reuniu com eles numa assembleia. Porém, falou, participou da assembleia. Não menciona Petrelli, não encontrei registro que Petrelli voltou para a doutrina. Portanto, eu não vejo registro ali que eu tenho lido e tal. Pelo contrário, eu tenho prova de que Petrelli era maçom. Eu tenho um livro escrito em inglês ali que tem lá o registro dele como maçom. Tá certo.
Irmã Eliana Fogaça, paz de Deus, irmãos. Amém, irmã Eliana Fogaça. Eu levei uma testemunhada para assistir um batismo no Brás. Chegando lá, quem estava na presidência era o irmão Arno Escocia. Acho que é Arno Escocia. Escócia. Foi uma glória. O senhor chamou 411 almas. Meu Deus do céu. Oh, meu, que legal, irmã. Nossa. Não conhece esse irmão Arno? Não, era ele que eu conversava. Ele morou com o Franciscon quando era jovem, em Chicago, estudando engenharia. Ele pregava na comum do Franciscon quando era jovem. Ele veio lá da Pensilvânia, numa obra antiga da Pensilvânia. A família dele, crentes, desde o princípio, assim. Bacana, irmã. Nossa. Aí dá para ver porque 411 almas, eu estava no início. Inclusive, minha testemunhada, ela levou a testemunhada e viu lá. Nossa, não lembro quando, mas foi em 98 e 99, ela tá falando. O 98 e 99. Tá. Nossa, irmã. Deus abençoe a participação da irmã. Fiquei com uma inveja sadia da irmã. Uma invejinha sadia. Queria estar lá, queria ter tido essa oportunidade. Irmão Antônio Luiz, louvado seja Deus, glória a Deus por isso, irmãos. Que ele tá falando naquela época lá do eco, né, que tava dando, mas a gente já resolveu. Tá falando sobre a testemunhada que ela levou lá e Deus chamou do Scott, né? Ela mora atualmente em Itapirapuã Paulista. Tá bom, vamos ver mais comentários aqui. Aqui também sobre a questão lá do áudio, né? Meu irmão está dando para ouvir bem. Vamos ver aqui. Opa. Ixi, eu falei muito baixo. Ai. Não, mas deu para ouvir. Aqui tem o irmão Fábio Santana. Tem uma pergunta para o irmão. Professor Coutinho, o senhor tem ensinamentos registrados em algum dos seus livros? Tem esses ensinamentos? E agora tem que lembrar qual foi os ensinamentos que o irmão estava falando. No livro... Me refiro àquele, colocou aqui, me refiro aos ensinamentos oriundos do Paraná. Não, eu cito, né? Eu cito, porque eles não chegaram em ata. Não ia porque o irmão Joaquim Alves estava na Bolívia, na época, um ancião também histórico das antigas, muito guiado por Deus. A igreja que se desenvolveu depois de Santo Antônio da Platina, eles desceram, atravessaram o rio Tibagi e foram para um vilarejo chamado São Roque. Ali agora é chamado... como é o nome daquela cidade? Mas, enfim, ali é... Tamarana. Ali é uma obra antiga, né? Depois de Santo Antônio da Platina, foi esse Joaquim Alves, migrante de Minas. Aí ele foi para Bolívia também cuidar da obra lá, e Francisco pede para ele vir para o Paraná para apaziguar esses ânimos aí. E não chegavam nem no relatório, não chegava. Só chegava o que era, né, assim, que fazia sentido. Tá certo. Irmão João André, paz de Deus, amém, irmão João André. Agora aqui temos o irmão Pastor Anderson. Esse irmão Pastor Anderson, ele era da CCB, que assim, ele era da Mundial, aí Deus chamou ele aqui na CCB. Ele ficou firme, agora uns tempos desses ele saiu da congregação e fundou a igreja dele. Deus abençoe o irmão Pastor Ederson, que Deus abençoe ele nesse novo caminho dele, tá? Mas ele ainda tem algumas coisas erradas aqui, olha o que ele escreveu aqui. Franciscão cresceu, fundou a Assembleia Cristã criticando a sua própria igreja. Isso é verdade, irmão? Não, ele é vítima das falácias. Vítima das falácias. Franciscão cresceu, fundou a Assembleia... Fundou a Assembleia. Ele aquele pensamento de ministério, nada a ver. Amém, irmão André. Aqui está falando sobre a irmã Eliana Fogaça, ok. Eliana Fogaça. Antônio Luiz, tá só a voz do irmão. Foi aquela hora que deu aquele bug lá. Vamos lá. Vamos ver mais algum. Aqui tem uma pergunta aqui da irmã Madalena. Irmã Madalena, o nome da igreja de Franciscon, o nome é Assembleia Cristã ou Congregação Cristã de Chicago? Acho que o irmão falou, né? O nome é Igreja Congregação Cristã. Igreja Congregação Cristã. Deus abençoe a irmã Eliane, sempre terá um a mais ou sempre. Esse aqui tá falando sobre alguma coisa no chat. Aqui, ó, CCB Virtual. Paz de Deus, irmão Emildo Coutinho. Fui informado que os Espinas fizeram um empréstimo no banco para adquirirem a propriedade na rua Uruguaiana, que acho que é Cobrais, né?
Se foi verdade, eu queria saber de qual foi o ano, irmão, sabe? O irmão tem essa informação? Não. São detalhes, né, que... São detalhes, da rua Uruguaiana. Só quem é da família acho que vai saber, né? Só quem é da família Espina. Vamos ver aqui foi sobre alguma coisa que aconteceu no chat aqui. Tem aqui a irmã Madalena. Tem várias igrejas que são muito pequenas, como a Adventista do Sétimo Dia e da Adventista da Promessa Cristã Renovada, Deus é verdade, etc. Não cresce e são antigas. Comentário da irmã, Deus abençoe. Esse povo que quer guardar o sábado já é voltar ao judaísmo. Acho que na parte que eu falei sobre Gálatas, né? Que eu falei que seja anátema, né? Total que o irmão falou aqui, ó. O irmão Antônio Luiz, né? Gálatas capítulo 1, exatamente. Então eu acertei. Aí aqui a irmã Eliana Fogaça, dá-me graça, Senhor, para sempre te honrar. Vamos ver se tem mais algum comentário interessante aqui. Irmão Antônio, verdade, irmã Madalena, o sábado era para os judeus, também concordo. Como o irmão falou, a única coisa, questão de dia, só para... O irmão falou que o irmão Francisco, no início, ele falou que tinha que guardar o domingo, né? Só foi... Mas depois ele largou essa ideia, né? Sim. Ele não tocou mais no assunto. Herança lá da presbiteriana, que os presbiterianos que gostam de guardar um domingo. Acho que é meio que herança, acho que ele foi abandonando aos poucos também, né? Na pandemia, os irmãos do Brasil encontraram os irmãos de uma igreja igual a nossa que aceitou fazer o Enem. Acho que ele está falando sobre aquele caso lá da Itália, né? Que o irmão acabou testemunhando. Isso, da Itália, provavelmente. Porque teve uma na Romênia que não só foi um equívoco, não é parecido. Agora tem uma que eu falo no meu livro, né? Que é uma do Chile, que era bem grande no Chile e se reuniu a nós, assim. Mas essa da Romênia acabou se unificando ou ficou para lá? Não, eles não creem nos dons do Espírito Santo. E não tem nada a ver, não é nem da nossa origem. Assim. Aqui ela está falando do irmão Arno Escócia, quer dizer, né? Neste batismo, o irmão Arno até levou saudações para a Irmandade dos Estados Unidos, porque no outro dia ele estaria voltando para Buffalo, na Flórida. Buffalo, mas fala Buffalo em inglês. Não é na Flórida, irmã, é em Nova York, é no interior de Nova York. É perto do Canadá, assim. Lá do início dos Estados Unidos, né? Que é ali que começou os Estados Unidos. Então tá bom, irmão. Vou dar um tempinho aqui. O irmão quiser fazer as considerações finais do irmão, fica à vontade. Agradecer o convite, né? E os participantes. E quem quiser adquirir o livro e fazer propaganda. Fala dos 2 livros do irmão, por favor. Isso, porque assim, tem o histórico e o esclarecimento dos novos atos, que é a história da pesquisa, e está saindo da missão à congregação. Placas não importam. A história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Só sobre essa história do nome para ir combatendo essas confusões, aí, essas falácias e meias verdades transformadas em grandes mentiras, para assim, tentar, né, pegar temas. Então, só vou falar sobre a questão da placa, depois eu vou fazer outros assuntos. Então, assim, o relato, ele é bem volumoso, por isso que ficou um tanto salgado o preço. Mas eu aconselho aqueles que quiserem saber a história, porque é muito bom mesmo, assim. Irmandade, vão no privado do irmão lá no Instagram. Ele tem o Instagram, que também é Emildo Coutinho, né? Isso, Emildo Coutinho. Consegue o desconto se falar com o irmão lá? Pode, sim, eu sempre estou facilitando e dando desconto. A editora, direto comigo, o desconto que a editora me passa, eu repasso para os leitores. Ótimo. Tá bom, irmão? Então vou encerrando aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, Irmandade. Adeus. Amém.